Olá, eu sou o Eduardo Levi e seja bem-vindo ao canal Como Aspiração, um canal que fala sobre o que há de misterioso, de sinistro e de estranho, seja em histórias reais ou das profundezas da internet. Hoje daremos sequência à análise de Vermes Malum, que postou o quarto vídeo da série, cheio de pistas novas. Vamos então a Random Walk. Lawrence começa o vídeo no exterior, início de noite, filmando o céu. Ele diz que este será o pior inverno em muitos anos. Depois, ele filma uma espécie de igreja, que tem um corte de cruz na fachada. Lawrence pede desculpas pela voz rouca. Disse que ele deve estar ficando doente, pois está com uma dor chata no ouvido. Ele sente como se algo tivesse se arrastado para dentro do ouvido enquanto ele dormia. Seria esse um sonho que ele teve? Ou uma influência física da entidade, querendo possuí-lo além da tecnologia? Ele diz que recomendaram um artigo para ele ler outro dia. Ele não curtiu o assunto, mas leu o primeiro parágrafo e se engajou. O artigo falava sobre um cientista medieval, provavelmente um alquimista, que alegava que tudo e todo o universo se resumia a rodas invisíveis girando dentro de cada coisa do universo e dentro de nós. E essas rodas, umas dentro das outras, iam girando. E quando as coisas se transformavam, do seco para o molhado, do frio para o calor, etc., era devido a uma roda mudar sua rotação em outro lugar. Esse alquimista ficou obsessivo com a ideia de conseguir mudar a rotação dessas rodas e conseguir controlar o universo a seu bel prazer. Assim que ele diz que isso é o tipo de coisa que você gosta, aparece muito rapidamente um símbolo em marca d'água no vídeo. E junto com ele um som meio espacial. É uma imagem estranha. Parece algo antigo, de civilização antiga, tipo a egípcia. Veja e tire suas conclusões. Mexi no contraste, apliquei filtros e mesmo assim é difícil saber o que é. Joguei no Google Lens e me trouxe apenas imagens arqueológicas de fósseis e uma ressonância magnética de uma parte de um cérebro. À primeira vista, o formato me faz lembrar um útero. The Womb Forgets, o útero esquece, com símbolos místicos e ocultistas escondidos na imagem. Girando a imagem 180 graus, parece haver níveis diferentes e entidades femininas nelas. Confira. Já de noite, Lawrence filma o meio da floresta e ouvimos novamente aquele assovio duplo, como se a entidade o chamasse de volta para o jogo. Ele diz que sabe que a pessoa a quem ele dirige os vídeos está muito ocupada, mas que espera dela uma resposta quando ela tiver um tempo livre. Ele diz que vai estar lá. Nesse momento, a música de fundo para e cria um clímax para ele concluir. Eu sempre estarei aqui. Lawrence demonstra entrega e devoção total a essa pessoa, que ela sempre pode contar com ele, que ele vai estar lá. Acredito que do outro lado é possível que haja um amor não correspondido, que vai de encontro com algumas referências encontradas nos vídeos anteriores, Dante e Beatriz, Poema de Frost e outras referências que veremos mais adiante neste vídeo. O vídeo corta e estamos agora no jogo Vermes Malum. Lawrence inicia o jogo e, curiosamente, ele já mudou de fase. Ele está no Círculo 8 agora, o Círculo da Fraude. Neste círculo se encontram, por exemplo, os alquimistas, um deles já citado por Lawrence no artigo que ele leu. Percebe que a entidade ou o PC sempre trazem algo que aconteceu na vida do jogador para dentro do jogo? Pois é. Os símbolos desta fase são um coração, o símbolo astrológico de Vênus e uma cabeça com chifres. O coração e Vênus estão relacionados ao amor e à beleza, respectivamente. Os símbolos desta fase condizem mais com a luxúria do que com a fraude. A performance de Lawrence, como vamos ver adiante, sim, tem a ver com fraude. No loading da fase, vemos uma citação de Oscar Wilde. Alguns matam seu amor quando são jovens, e alguns quando são velhos. Alguns estrangulam com as mãos da luxúria, alguns com as mãos de ouro. A citação foi tirada do poema A Balada do Cárcere de Reading e aborda a angústia e o sofrimento de um prisioneiro condenado à morte por assassinato. O autor descreve a rotina e os pensamentos do prisioneiro, refletindo sobre a inevitabilidade da morte e o impacto emocional e psicológico dessa situação. O poema explora temas como a culpa, arrependimento e a universalidade da experiência de quem comete erros graves e enfrenta as consequências. A ideia central é a de que todos os homens, em algum momento,
matam aquilo que amam, e o prisioneiro personifica essa tragédia humana, sendo condenado a pagar com sua própria vida. Se o jogo teoricamente replica dentro dele a vida do jogador, seria esta uma dica infalível sobre a vida de Lawrence? Teria ele assassinado sua mãe, sua amante ou alguém que ele amava muito? Outra curiosidade é que esta citação de Oscar Wilde está dentro de duas músicas de duas bandas diferentes. Os 3 poemas abordam praticamente o mesmo assunto: matar aquilo que amam, peso na consciência e enfrentar esses medos e as consequências. Início do jogo e o elevador desce ao 8º nível. A cor da fase já permeia o ambiente do cenário, escuro da noite e o lilás destacado. No céu brilha uma constelação e uma estrela em especial na cor de luz meio alaranjada. Esta cor que já vimos antes, tanto do verme do andar 1, quanto das luzes noturnas onde Lawrence fica. Esta também pode ser a lua, que vimos brilhando no céu no começo do episódio. Pesquisei as 88 constelações catalogadas e nenhuma é igual à do jogo. Joguei a imagem também numa inteligência artificial, que indicou que seria a constelação de Orion, porém estas não se assemelham em nada, não encaixa. No entanto, pelo aspecto mitológico, a constelação de Orion é uma das mais proeminentes da esfera celeste, tendo sido registrada por muitas civilizações antigas, sobretudo por lembrar uma figura humana. Há várias versões para sua história na mitologia grega, mas todas se resumem a isto: Orion, um humano, não conseguiu ter seu amor correspondido por uma deusa. Olha o amor não correspondido aqui de novo. Lawrence caminha no jogo. Há um ruído de chuva na fase. Ele passa por 3 placas, mas não as lê. Eu pausei para poder identificar o que elas diziam. A primeira diz hit, que é bater. A segunda diz fold, que seria dobrar. A terceira diz all in, tudo dentro ou com tudo. Eu acredito que as instruções se referem ao cassino que Lawrence entrará em breve. Lawrence diz que segue pesquisando sobre esse jogo na internet, mas que ainda não encontrou nada. Ele pega 2 moedas no chão, que algum pobre tolo deixou para trás. Estranho. No inventário, a moeda de cobre tem o coração ao lado, e a descrição diz: um par de rostos marcados pela varíola compartilham um olhar no anverso. Amantes? Lawrence se aproxima de um prédio chamado o Palácio de Nero. Nero foi um imperador romano extremamente impiedoso. Seu reinado é associado habitualmente à tirania e à extravagância. É recordado pela execução de sua própria mãe e de seu meio-irmão, além de ser um implacável perseguidor dos cristãos. Se aproximando do local, uma música eletrônica começa. Nas paredes laterais da entrada do palácio, temos escritos em latim, mas eu não consegui identificar o que são. Acima da entrada, temos em neon uma descrição daqueles glifos estranhos. Eu fiz a tradução deles baseando nas letras das placas que vimos até agora. E ele diz: que amem agora aqueles que nunca amaram antes, que aqueles que sempre amaram agora amem ainda mais. É advindo de um poema em latim, Per Vigilium Veneris, ou A Vigília de Vênus. O autor exalta Vênus em uma ode cujo refrão é o amargo final em que o poeta se queixa de ter perdido a sua amada. A deusa Vênus é lembrada por suas histórias de amor. A mais famosa delas é a história de Adonis, seu amante imortal. A deusa se apaixonou perdidamente por Adonis e o protegeu com unhas e dentes até que ele morreu tragicamente. O símbolo astrológico de Vênus da fase não é à toa. Parece que há uma relação direta entre Lawrence, a pessoa a que ele se dirige nos vídeos, o culto a uma entidade bela e amorosa e fértil, e o trágico final da perda do amor. Lawrence entra no prédio e o telefone toca, imediatamente. Há uma escadaria à esquerda, um balcão à frente, onde há uma lamparina, o telefone, um livro de visitas e uma escultura de Nero com uma marca de batom. Ao fundo, há uma obra de arte que parece ser Eva, pegando a maçã na árvore do bem e do mal. A figura de Eva também circunda os episódios, como se tivesse relação com a história toda. Lawrence sendo testado pelo pecado a cada fase? Não sei, pode ser o meu palpite. No livro de visitas, temos a coluna de amados convidados e a coluna das notas. RNG, que mal dá para ler. Herod the Fox, que é referente à história de Herodes, a raposa, na citação de Jesus. Helen, dá para ler a descrição dela como: nunca confie em estrangeiros. E esta é a nota mais clara de todas.
Alexei, Bill Hearst, que foi um editor de jornal americano, e Il Julius Hoppe, que foi um compositor. Lawrence atende o telefone e é a Lady Lux, Senhora Luxo, ou Senhora Luz se for traduzido do latim. Seria um feminino de Lúcifer? Ao lado do nome dela, na janela de alerta, temos o símbolo da cabeça com chifres, referente aos símbolos desta fase. Seria essa personagem confiável? Ela fala com uma voz sedutora e espacial, combinando com a trilha sonora do ambiente. Ei, amigo, 7 anos de má sorte, certo? Como se Lawrence realmente tivesse feito algo muito errado. Ela continua. Você me perdoe, mas eu não estou esperando. Bem, não mais do que o costumeiro. Ela não espera que Lawrence vá bem no jogo. Mas vamos fazer acontecer. Novos amigos são sempre um prazer terrível, não? Bem-vindo ao Jardim dos Deleites Violetas. Ah, droga! Responde ela. Você não pode ver, mas está me deixando vermelha. Por favor, sem formalidade, no entanto. Senhora Sorte é a minha mãe. Enfim, o que eu posso te oferecer, Playboy? Negócios ou prazer? Sem ele responder, ela segue. Bem, você está com sorte. Nós temos uma velha e grande despedida de solteiro de bandidos de um braço só, agendada para o salão de jogos. Apenas diga a palavra. Ah, e por favor, deixe aí a pá da sua amiga. Coisa feia. Regras da casa, desculpe. Minhas mãos estão atadas, e não de uma forma divertida. Espero que você não tenha aquela conversa deprimente no particular. Ela deixou um gosto ruim na minha boca também. Algumas pessoas são apenas maus perdedores. A quem ela se refere? A Beatrice? Eu acredito que sim, pois ela acabou de comentar sobre a pá dourada, que Lawrence pegou na cabana de Beatrice. A pá dourada diz sempre algo que precisa ser desenterrado. Penso que nesse palácio não há espaço para arrependimentos ou consciência pesada. Você entra para jogar, transar, pecar à vontade, sem precisar encarar os erros ali. Em inglês, maus perdedores está como sore losers. A palavra sore, neste contexto, é para mal perdedor. Porém, sore, sozinho, significa ferida ou dolorido. Pode ser uma indicação que Lawrence realmente fez mal a Beatrice ou a pessoa que amava. Lawrence não quer se desfazer da pá de ouro do inventário, pois esta não poderá ser conquistada novamente. Simbologicamente, vejo que Lawrence quer desenterrar ainda seu passado, enxergar tudo o que fez, não quer se desfazer de sua consciência e por tudo a perder no jogo e em sua vida. Ele avança, e há uma passagem para o salão de jogos. Ao lado dela temos um relógio marcando 13h20. Esse horário é bem próximo das mortes de Catherine e da interferência da entidade ligando a câmera no PC. Será o horário de mais atividade dessa entidade? Entrando no salão, há máquinas de caça-níquel, uma escada à direita e um cartaz à esquerda dizendo Exploration, Exploitation e Acceleration. Exploração, no sentido de descobertas, exploração, no sentido de conquistar bens, e alegria ou satisfação. Note que esses três começam com EX, e em inglês X, XXX ou Triple X, se refere também à pornografia ou sexo. Novamente a luxúria permeando o círculo 8. Ao fundo, parece que há uma macieira com uma maçã. Lawrence diz que estranha que em todas as fases ele está sempre sozinho, não há ninguém para interagir, exceto os telefones. Podemos dizer o mesmo sobre sua vida real. Ele apenas interage com a pessoa pelos vídeos, nunca há ninguém com ele. No jogo, Lady Lux diz que haveria uma despedida de solteiro ali, mas cadê os bandidos de um braço só? Ele sobe a escada e, chegando ao topo dela, a música simplesmente para, e o ruído das moscas na maçã podre tomam conta do ambiente. Ele chega ao final da escada e volta automaticamente para a entrada da sala. Ele decide jogar e gira 2 caça-níqueis, ganhando assim algum dinheiro. Em algum momento vemos uma mancha lilás pulando detrás da árvore da macieira até o salão. Parece ser um ser demoníaco, com membros e cabeça desproporcionais aos humanos. Virando à esquerda dos jogos, Lawrence encontra uma máquina para trocar o dinheiro por prêmios. Estes são um guardanapo usado, um puzzle de caixa de cereal, kit de química, brinquedo para gatos, passe VIP para a máquina, chave estrangeira. Lembrando que Ellen disse para não confiar em estrangeiros. Lawrence pega o guardanapo usado,
Porém, este é na verdade um artigo de Conrad Church, chamado Os Demônios do Novo Milênio. No geral, o autor critica o medo irracional da tecnologia, exacerbado pela cobertura irresponsável da crise de 2000, ou o bug do milênio. Achei apenas uma passagem que vale a pena citar. Uma colossal carcaça abandonada chamada Homo sapiens, há muito e amargamente afastada do útero ausente que a gerou, flutuando de barriga para cima nas águas profundas, cada cavidade e fenda distendidas, saturadas com um inabalável nocível fedor de podridão molhada que vira o estômago. Ao meu ver, Conrad faz uma previsão não sobre a internet apenas, mas sim a tecnologia e principalmente como ela nos domina e nos amortece. Claramente há uma previsão maligna quanto à natureza do jogo Vermes Malum. Vou colocar a carta traduzida para você poder pausar e lê-la na íntegra. E abaixo há uma nota do revisor. Não há nada relevante, exceto a negativa deste em publicar o artigo de Conrad. Pause para poder ler. Depois deste item, Lawrence pega o puzzle do cereal, número 39, Rastejantes Assustadores. Cresço em sepulturas esquecidas, onde os que lamentam não mais pisam. Eu só como o podre, eu só mato os mortos. O que eu sou? Escreva sua resposta. Se precisar de ajuda, pergunte para um amigo real. Que estranho. E a resposta é Worm, sem dúvidas, ou verme. Após Lawrence virar, o cartaz do salão tem uma marca nova no lado direito inferior. Parece uma letra O ou G, mas parece mais o O. Lawrence diz que não sabe o que fazer para voltar para a recepção e continua jogando mais um pouco. Daí o vídeo corta. Ele abre novamente no dia seguinte, às 5h24 da tarde. Ele nos mostra um arquivo novo naquela pasta Unsorted, que surgiu enquanto ele jogava no dia anterior. Ele abre a nota e coloca o leitor. Vou deixar aqui traduzido para você pausar e ler. Resumindo, o texto de Arthur discute como dados deletados em um sistema operacional são analogamente comparados ao filme Poltergeist dos anos 80, onde o ícone aparece mas os dados permanecem. Com o programa certo, esses textos fantasmas podem ser recuperados. Arthur questiona a autenticidade de um incidente específico, sugerindo que pode ter sido uma recriação deliberada por entusiastas de tecnologia. Este incidente, uma alteração de dados do sistema, que dizia a respeito dele, provavelmente foi a influência direta da entidade de Vermes Malum. Lembrando que Vermes Malum, ou a entidade, também já editaram textos de Lawrence. Meu ouvido dói, diz Lawrence. Depois ele volta para o jogo e mostra que descobriu algo, que as máquinas caça-níquel dão o mesmo resultado quando você perde. Blueberry, Grape e Apple, ou seja, mirtilo, uva e maçã. Ele vai testando em todas as máquinas da mesma fileira, até ele perder, que é o que ele quer. E ele começa a acelerar o vídeo. Com o vídeo correndo acelerado, dá para ouvir a voz do leitor de texto sobrepondo ao vídeo correndo, falando algo bem rápido. Eu tentei editar isto para ouvir e peguei uma coisa. Dizendo-me isto. Isto nem sequer importa. Ela está com outra pessoa. Portanto, não há nada que eu possa fazer. Caímos no tema do amor não correspondido novamente. Arthur provavelmente faz parte desse mesmo grupo. Após adiantar o vídeo, Lawrence se pergunta por que tem tantas máquinas ali, e ele acredita que pode acontecer algo no jogo se ele estabelecer um padrão de resultados para todas as máquinas. Então ele repete, nas duas últimas da mesma fileira, o padrão de derrota que conseguiu nas 3 primeiras. Depois de conseguir, ele aperta várias máquinas ao mesmo tempo, e o jogo buga totalmente. Há dinheiro infinito, depois dinheiro negativo e fica variando. Aparece um erro de loop for na linha 12.743 do jogo, de um valor numérico fora do alcance estipulado. Ou seja, Lawrence conseguiu bugar mesmo o jogo. Ele fraudou o jogo e seria a primeira referência ao círculo da fraude. Após isto, ouvimos uns ruídos estranhos, como se o jogo mesmo estivesse sofrendo com essa fraude. E um rosto lilás de aparência demoníaca aparece. Acredito que o ser demoníaco da foto seja o mesmo que apareceu em segundo plano antes, pulando de trás da árvore. Após isto, o jogo volta para a recepção. Lady Lux liga pelo telefone e diz: Eu estava tendo o sonho mais delicioso e de repente não mais. Você sabe qual. Enfim, alguém me disse que você quebrou a banca. Vou ter que ligar para o suporte. Não esquenta, eu não estou chateada.
Monte Carlo, certo? Não é nada pessoal. Aliás, eu amo um vencedor. Detalhe aqui, Monte Carlo é uma estância luxuosa conhecida pelo seu glamour, praias, cassino e também bares da alta sociedade. Ela continua: mas nada de despedidas irlandesas agora. Vocês estão sempre com tanta pressa. Vocês não vão a lugar nenhum rápido com todo esse velho arranhão pesando sobre vocês. Você sabe o que precisa para aliviar esse peso? E ela ri. Passe no meu quarto, tome uma comigo. O que você diz? Você pode entrar no meu livro de convidados após isto. Chame isso de O Colo da Vitória. Não me deixe esperando e manda um beijo. Infelizmente, Lawrence não comenta as falas de Lady Lux para confirmar ou refutar se o que ela diz tem relação direta com a vida e a realidade dele mesmo. Agora, a real é que o jogo parece quer segurar Lawrence mais tempo nessa fase. Após desligar o telefone, o livro de convidados agora tem uma outra entrada no último lugar. Parece um borrão apenas. Lawrence tenta voltar ao salão, mas está fechado. Ao tentar sair pela entrada, ele é avisado de que está travado. Algo grosso, tipo alcatrão ou cera, o que tem a ver, foi colocado nos vãos da porta e não é possível sair. Ou seja, ele terá que confrontar um único caminho. Ele, não tendo para onde ir, sobe as escadas à esquerda da recepção em direção às suítes dos grandes apostadores. Ele entra. A música eletrônica dá espaço a uma outra mais aérea, sombria e estranha. É um corredor com várias portas, todas com neon lilás, e apenas a porta do fundo com o neon vermelho. Lawrence tenta entrar em um quarto chamado a Áspide, mas está fechado. Áspide é uma espécie de cobra, parecida com a Naja, mas da região do Egito. Ela é altamente venenosa e era usada para executar criminosos. Na dinastia egípcia, ela era o símbolo da realeza. Isso me faz lembrar daquela imagem lá do útero no começo do vídeo, devido a algumas listras laterais. Depois, Lawrence vai para outro quarto, o da Mamba, que é outra espécie de cobra. Este quarto também está fechado. Esta é uma cobra rápida e altamente venenosa, que tem costume de ficar em árvores. Lawrence encontra um quarto aberto e vai em direção a ele. Aproximando, é possível ver o reflexo de algo na porta, de uma maçã, alguma coisa assim. E virando para o quarto, vemos que se trata de uma TV com uma imagem parada, de algum papel de parede ou de uma maçã. Acima da TV tem um chapéu de cowboy. E no chão do quarto, ou no ar, não sei, tem um ser sem skin do jogo se contorcendo em diversas direções aleatórias, sem nenhum sentido. A sombra do boneco não condiz com seus movimentos. Parece que ele percebe que Lawrence está ali e ele fecha a porta com um movimento só. A porta se fechando se assemelha à da porta de um elevador. Penso que esta parte deve estar relacionada a coisas que Lawrence reluta em desenterrar, alguma memória de algo ruim que ele fez. Depois disso, aparece uma porta lilás e é possível espiar pelo olho mágico. Lawrence vai espiar dentro do quarto e é apenas a imagem daquela massa podre, com os ruídos de moscas, igualzinho à cena da escada do salão de jogos e também aquela parte do círculo 9 do jogo. Maçã podre, pecado que apodrece a pessoa. Lawrence se pergunta o que era aquilo que viu. Finalmente ele se dirige à porta de neon vermelha no final do corredor. O alerta do jogo diz The Copperhead, ou o cabeça de cobre. Referência às moedas de cobre? É a hora de encontrar seu anverso ou antagonista dessa fase? Copperhead também é uma espécie de serpente. Ela é muito venenosa e é encontrada nos Estados Unidos. Embora venenosa, ela não é agressiva e geralmente só morde em autodefesa. Copperhead, na história dos Estados Unidos, seria um termo simbolizando a traição e o perigo oculto. Lawrence entra em um mundo vazio, como se ainda não tivesse uma programação finalizada. O ruído também é de outro mundo, dessintonizado e ruidoso. Sem saber o que fazer, Lawrence começa a caminhar. E ele ouve novamente aquele assovio maligno, mas agora dentro do jogo. Ele segue até ver uma clareira aparecer, do nada. Enquanto ele pisa, o som é de lama, gosma. Depois fica muito parecido com o som da maçã podre do chão. Ele ouve um uou, rouco. Chegando à fonte de luz, ele percebe que é uma lareira. Essa lareira tem o símbolo do louro da vitória no meio e uma coroa acima. 2 vasos dos lados. E abaixo desses vasos há esculturas de leões. Atrás dessa lareira parece que há outra estrutura, mas não dá para ver. Ao lado esquerdo há uma escrivaninha com uma cadeira em pé e outras jogadas no chão. Temos mais interferências e os objetos mudam as cores.
Seriam estas cadeiras da cabana onde ele está? Ao lado direito aparece algo que tínhamos visto apenas no primeiro vídeo de Lawrence. Aquelas esculturas de foca, camelo e elefante. O que para mim é assustador, uma vez que o jogo importou do PC os vídeos que Lawrence editou. Já tínhamos presenciado o jogo se moldar a algumas características da vida de Lawrence, mas isso daqui é uma confirmação clara dessa teoria. Vendo isso, ele se pergunta, o quê? Como se ele lembrasse dessas esculturas e se perguntando, que diabos elas fazem aqui? A interferência ocorre de novo, mudando a cor de tudo. E então a interferência para, o som fica mudo e ele apenas escuta. Você acha que vai ser aquele que finalmente vence? Aqui então confirmamos mais uma teoria. Sim, é possível vencer em Vermes Malum. Lawrence se vira, a música fica macabra novamente, e então aparece um ser cavalgando. Ele está oculto, ele não aparece. Ele vai se mostrando aos poucos. Seria esse o cabeça de cobre? Este demônio tem 5 dedos, mas membros compridos, como os dos ser lilás que vimos saindo de trás das máquinas antes. Tenho suspeitas de que Lady Lux, que não esperava muito de Lawrence no jogo, o atraiu para esta sala, após ser surpreendida com Lawrence quebrando a programação do jogo. E finalmente ela mostrou sua cara. Penso isto porque do lado do nome dela, nas janelas, temos o símbolo de um animal chifrudo, coisa que o Copperhead é de fato. O jogo crasha, ou se encerra sozinho, logo após o confrontamento final. E que episódio, amigos! Com este 4º vídeo, acho que estamos afunilando para algo mais concreto a cada dia. Brevemente vou deixar aqui minha teoria, de forma bem sucinta. Depois farei um vídeo completo, detalhado e bem embasado sobre essa teoria. Ao meu ver, Lawrence tinha um amor. Este amor, por algum motivo, desistiu de Lawrence. Muito provavelmente para ficar com outra pessoa. Lawrence, não lidando bem com isso e ainda a amando muito, matou sua amada. Não aceitando a morte dela, isso em sua consciência, ele se isola. E ele começa a viver seu purgatório em plena vida. Sua consciência pesada não quer acreditar no pecado que cometeu, e ele passa a gravar vídeos para esta pessoa amada, como se ela ainda estivesse viva. A consciência pesada de Lawrence abre a porta para o mal. Vermes Malum entra na vida de Lawrence para apodrecê-lo pelo que ele fez, e assim sugar sua energia vital e alimentar-se. Quando o jogo pergunta a Lawrence se ele acha que será o único a vencer o jogo, me dá a ideia de que Lawrence sim pode desenterrar o mal que cometeu, vencer isso em sua consciência, superar o seu pecado, e não tendo que enfrentar a segunda morte, ou seja, a morte do espírito. Me diga no comentário o que você pensa sobre Vermes Malum. Vai ajudar demais para mim. Quem sabe você viu coisas ou detalhes que criam uma nova teoria para trabalharmos. Curta o vídeo e considere-se se inscrever no canal se gosta desse tipo de conteúdo. Isso também me ajuda demais. Obrigado por ficar até aqui. Valeu, um abraço.